Salve, salve, gênios! Seja muito bem-vindo. GêniosCon 2024, a maior e melhor vitrine de tecnologia e inovação de toda a nossa região, uma das melhores do estado do Paraná, que neste ano tem como tema Juntos para construir o futuro que a gente quer. Olha só, foram 3 dias, hein? 3 dias de uma jornada incrível, de muita energia, de muita coisa legal acontecendo nesse movimento fantástico que está acontecendo no Norte Pioneiro do Paraná. Estamos chegando ao nosso último episódio, né, do Gênios Cast, e hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber um representante também nosso na Assembleia Legislativa do Paraná. Presente aqui com a gente o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, está presente aqui o Hugo Correia, que é do Instituto Federal do Paraná, que nasceu, a GêniosCon nasceu dentro do Instituto, está aqui com a gente. Está aqui o Leandro Lima, que é presidente do SRI, que é o Sistema Regional de Inovação da nossa região, que tem dado, olha, muito resultado positivo. E esse cara aqui que é sensacional, o Odemir Capello, que é consultor do Sebrae, que há mais de 30 anos vem contribuindo para essa grande transformação do Norte Pioneiro do Paraná. Último episódio, e eu quero trazer aqui o Romanelli, Luiz Cláudio Romanelli. Fala, Roma, como é que você está? Tudo bem? Tô ótimo, e você, Martim? Tudo certo aí? Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. É sempre presente, né, Roma? Na verdade, você fez ali em 30 segundos, nem isso, um retrospecto dos avanços que nós tivemos no Norte Pioneiro, e é indiscutível, né, que a própria vinda do Instituto Federal do Paraná foi uma grande e boa notícia, né? E nós participamos do início e fim desse processo todo, e ao mesmo tempo o nascimento do SRI, né? Eu sempre cito a minha amiga saudosa Cláudia Batista de Cambará, né, que foi sempre uma pessoa muito atuante, né, em defesa da inovação na nossa região. E cumprimentar o Leandro Lima, né, que hoje preside o SRI, o Odemir Capello, que faz toda uma articulação, né, porque ele, de fato, é uma usina de ideias, uma produção seriada, né, de boas notícias. E cumprimentar o Hugo também pelo trabalho, pela atuação. O fato concreto é o seguinte, né, nós sabemos, eu tenho dito, que a nossa região, o Norte Pioneiro do Paraná, é uma região que tem muitos desafios. Nós fomos colonizados num período e por um processo muito complexo à época, diferente de outras regiões, por exemplo, da região de Londrina, que foi colonizado pelos ingleses, né, que foi a Paraná Plantation, depois a Companhia de Terras Norte do Paraná. Nós aqui tivemos outro processo de colonização. E para cá vieram os paulistas e os mineiros, majoritariamente os mineiros, para trabalhar os paulistas com o capital, depois do acordo de Taubaté, quando São Paulo, Minas e Rio tiveram que parar de expandir a lavoura cafeira. Eu digo isso porque um pouco está a origem do que é positivo e também do que é negativo em relação à nossa região. Porque a grande riqueza que foi produzida pelas nossas terras, né, pelos nossos cafezais, que efetivamente dominavam todo o nosso cenário, eles não foram reaplicados na nossa região. Eles, na verdade, foram financiar o desenvolvimento da indústria em São Paulo, no interior de São Paulo, foram financiar a abertura de novas fronteiras agrícolas. E nós, efetivamente, né, não ficamos com o capital gerado aqui, até por conta da origem desse capital. E isso, obviamente, gerou para a nossa região, né, uma área até de exclusão. Se a gente olhar numa perspectiva, nos últimos 20 anos nós demos um grande avanço na região. Nós até houve uma época que até tínhamos o apelido do ramal da fome, né? Hoje, felizmente, a realidade mudou, né? As cidades se desenvolveram, nós tivemos, enfim, uma mudança muito substancial. Mas quando você compara a nossa região do Norte Pioneiro, e eu me refiro à mesorregião, porque normalmente a gente separa aqui a região de Jacarezinho, Santo Antônio, da região de Cornélio e Bandeirantes, e na verdade nós somos só uma região do ponto de vista homogêneo, né, de povo e de território, na verdade. E não dá para separar muito isso, mas a verdade é que essa nossa região
ela tem que obter, de fato, fazer um grande salto para poder alcançar outras regiões do Paraná que avançaram muito. E eu sempre acredito a isso, é uma questão cultural, que envolve, na verdade, o associativismo. Nossa origem, eu digo porque eu sou filho de paulistas do interior de São Paulo, italianos, nós somos egoístas, individualistas. Um pouco é assim, o paulista também é o mineiro. Diferente de outros povos de outras regiões do Paraná, como o Oeste, Sudoeste, que são gaúchos e que tem a cultura dos italianos, que é associativista, cooperativista. Então, nós temos uma dificuldade enorme de gerar desenvolvimento econômico, porque quando ela vem ser gerada, hoje são as multinacionais que fazem investimentos ou grandes empresas, e que têm o seu centro de decisão e o resultado do lucro não vai ser reinvestido aqui, é reinvestido em outras regiões. Então, o que pode gerar desenvolvimento econômico sustentável? É você ter via associativismo, cooperativismo. Então, eu acho que o grande modelo que nós temos que discutir é o modelo de desenvolvimento da nossa região. E ainda há pouco conversava com o Ademir Campelo sobre a questão que envolve, né, as cadeias produtivas que vinculam a nossa produção agrícola à agroindústria. Isso é que pode gerar, de fato, desenvolvimento sustentável para a nossa região. Senão ele não é sustentável, né? Ou seja, ele se esgota num ciclo econômico. Então, acho que o desafio, e pelo que eu vi dos trabalhos que foram apresentados aqui na Geniuscom, muito tem a ver com o agro, né? E a aplicação prática de tecnologia no agro, que é, na minha avaliação, um grande diferencial que nós podemos ter aqui e que nós temos que trabalhar muitos temas. Então, acho que o Gênios trabalha justamente de estimular essa juventude, tanto do ensino médio, do técnico profissionalizante, quanto da graduação, enfim, fazer com que a região pense e põe essa molecada toda para fazer esses neurônios, né, fazendo a sinapse para poder gerar conhecimento e desenvolvimento. Muito bem, antes de a gente começar umas rodadas de pergunta aqui com o nosso convidado especial, o Luiz Cláudio Romanelli, nosso deputado estadual. Vamos dar as boas-vindas aqui para o Hugo Correia, do Instituto Federal do Paraná, que a Geniuscom, é bom a gente falar, nesse último episódio a gente falou muito do Instituto, mas a gente precisa também destacar que a Geniuscom, essa realidade toda que a gente está vivendo hoje aqui, ela nasce numa sala de aula dentro do Instituto Federal do Paraná. Então, Hugo, as suas considerações iniciais aqui para o nosso papo. Bom, acho que a gente conversou bastante sobre isso e já falamos bastante de toda essa lógica de ter surgido lá, mas eu acho que o mais importante também é que a comunidade também abraçou e o ecossistema abraçou, e para nós é um motivo de orgulho incrível que a Geniuscom tenha surgido numa sala de aula. A primeira Geniuscom teve 200 pessoas, né, participando, 200 estudantes. E a gente fechou hoje com quase 8 mil aqui, né? Então, isso é um orgulho imenso, né? E esse é um momento de alegria, eu acho, né? O Alex Canziani falava ontem de sonho, né? Eu acho que a gente sonhou muito longe e nem chegou a sonhar tudo isso que a gente conseguiu hoje, né? A gente sonhou muito distante. E chegar nisso que a gente chegou hoje é maravilhoso, né? E a gente só chega nisso tudo porque tem muitas mãos trabalhando, tem muitos braços, tem muita gente pensando, né? Esse é um momento de alegria muito grande para a gente e de agradecimento, né? A gente tem muita gente que não está aqui agora falando, né? Mas que está lá agora carregando coisas lá atrás e desmontando as coisas, né? Nós somos mais o rosto do que está acontecendo. Então, tem muitas autoridades que nos ajudaram, muitos prefeitos, Romanelli, que nos forneceram ônibus para os estudantes vir até aqui. A gente tem que lembrar isso. É uma campanha que nós fizemos muito grande há muitos meses com os prefeitos. Tiveram muitos órgãos públicos, muitos segmentos do serviço público que nos ajudaram, como os núcleos regionais de educação, 4 núcleos. Acho que a primeira vez o ano passado foi a primeira vez que a gente uniu os 4 núcleos, né? Nós temos uma massa de trabalho aqui incrível do pessoal do SEBRAE, do pessoal do Instituto Federal, um conjunto de estagiários assim fantásticos. Os meninos estão trabalhando muito mesmo, assim. Então, é um momento que a gente tem que agradecer ao sucesso que a gente teve. Maravilha! E aqui também para contribuir com o nosso papo, Leandro Lima, presidente do SRI, deputado, é importante a gente dizer isso, antes de passar a palavra para o nosso presidente do SRI, que é o Sistema Regional de Inovação.
a imprensa estadual deu destaque para o estudo que comprova os impactos do trabalho do SRI para o desenvolvimento aqui do Norte Pioneiro do Paraná. E isso foi um motivo de bastante alegria para todos nós. Eu gostaria que o nosso presidente aqui pudesse destacar isso aqui nessa rodada aqui de papo. Exato, Robertinho. Eu compartilhava com o deputado agora na premiação, o professor Paulo Breno, da UEMP, junto com outros pesquisadores, desenvolveram um modelo matemático daquilo que a gente já vinha conversando há muito tempo, junto com o SRI. Ainda o Hugo trabalhou muito em relação a esse indicador. Como medir inovação? Como é que a inovação, qual é o indicador que eu posso utilizar para realmente comprovar que a inovação está fazendo a diferença num território? E a gente chegou num primeiro modelo matemático, que eu acho importantíssimo, e nesse trabalho científico, eles mediram não só o PIB per capita, mas também a evolução na qualificação da mão de obra e o nível de empregabilidade, o que aumentou o grau de instrução. Então, assim, nós temos vários fatores no estudo que corroboram, como eu disse, é um primeiro modelo e ainda vai ser aprimorado, mas já é um ponto de partida importante para todos os ecossistemas do Estado. Porque a dúvida que nós tínhamos, muitos dos ecossistemas também têm. Como é que a gente mede o nosso trabalho? Então, existem indicadores e o indicador ele é essencial para a tomada de decisão do gestor público. Esse mostra o seguinte: os 5 primeiros municípios que começaram o SRI em 2016 até 2022 cresceram 23,17% no PIB per capita em relação aos outros que não faziam parte do SRI. Então isso já é uma amostra de como um trabalho de planejamento estratégico, desenvolvimento do território, com essa junção de cabeças, a junção de pessoas pensando no desenvolvimento, na verdade pensando no futuro do território. Lembrando aqui, só para fazer uma recapitulação, que em 2016 o principal motivo da criação do SRI foi justamente a estatística que o IPARDES tinha, que o Norte Pioneiro perderia a população, o envelhecimento da população e a falta de retenção dos talentos que estavam indo embora de Jacarezinho, né? Não só de Jacarezinho, mas de todo o Norte Pioneiro. Então, acho que isso corroborou e as pessoas começaram a enxergar que se não houvesse planejamento estratégico, se não houvesse uma mudança de mentalidade dos gestores pensando o território e não somente os limites do seu município, não aconteceria. É aquilo que a gente já repetiu várias vezes, que o Odemir sempre fala, não tem ilha de prosperidade no mar de pobreza. Um município não vai se destacar sozinho. E esse é o diferencial do SRI, qual que é justamente a cooperação intermunicipal. Todas essas premiações que aconteceram desde 2022 com o Prêmio Nacional de Inovação, Prefeito Empreendedor, é em cima desse projeto. E é o que a gente tem falado aqui, nós estamos trabalhando, eu achei fantástico a qualidade dos projetos apresentados nessa Gênesis. Aqui nós estamos batendo os recordes de inscrição, principalmente nos desafios, né, nos hackathons, nas batalhas, tivemos 602 inscritos, é quase 3 vezes o que teve o ano passado. E a qualidade do que está sendo discutido aqui com alunos do ensino médio e de graduação, eu estava na banca, participando agora na banca do hackathon, nós falamos de IA aplicada ao agronegócio, nós falamos de plataformas no gargalo da mão de obra, em fazer essa aproximação entre quem quer contratar e quem quer desempenhar a sua função, no orgânico, no produto diferenciado do agro, ou seja, é uma gama de situações, a gente falou sobre biometano, biogás e uma série de outras ações, que todos os territórios estão discutindo isso. Então, assim, isso mostra que, primeiro, nós temos um planejamento estratégico para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. E a oportunidade agora, por exemplo, esse ano a gente tem, salvo engano, 21 novos prefeitos na nossa região. E a apresentação da abertura foi justamente para mostrar para esses novos prefeitos que você já tem um trabalho sendo realizado e dando resultado. Porque é comum, muitas vezes, na mudança de gestão, ele achar que é uma terra devastada e que ele precisa construir tudo. E é justamente essa continuidade e esse trabalho com responsabilidade de planejamento estratégico e o que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, que os novos gestores já têm essa mentalidade, né? E isso é um equilíbrio entre a técnica e a política, e elas precisam andar de mãos dadas, porque nós precisamos de representantes. O Lupion estava aqui agora na parte da manhã, agora o deputado Romanelli, então são parceiros regionais que têm, na ação de Estado ou na ação de governo federal, como auxiliar os prefeitos, os gestores municipais, e todo mundo está pensando em conjunto em desenvolver o Norte Pioneiro. Então isso eu acho fenomenal. Então o resultado, a gente chega no último dia da agenda, a gente está extenuado, né, Odemir? Mas é gratificante. Você vê a evolução e o que eu falava ali na abertura da premiação,
como subir um nível. E a cada ano a régua está subindo. Eu acho que isso é bacana. Isso ajuda, melhora a qualidade de desenvolvimento, isso traz desafios, porque cada ano a gente precisa se reinventar. E aí eu falo também como secretário municipal, como gestor público, a cada ano a gente precisa se reinventar e subir a régua. Se a gente quer uma gestão de qualidade, se a gente quer ter a qualidade de vida que a gente sonha para o Norte Pioneiro, nós temos que andar de mãos dadas. Maravilha! Para falar aqui, deputado, nós estamos aqui com o Demir Capello, eu já falei isso aqui em alguns episódios desta GeniusCon, mas a gente precisa destacar aqui também, todos os órgãos são importantes aqui para o Norte Pioneiro, mas eu preciso destacar aqui que existe um Norte Pioneiro antes do Sebrae e um Norte Pioneiro depois do Sebrae. Desde quando esse cara chegou aqui na nossa região, a gente vem acompanhando, né, o resultado que a gente está vendo hoje, isso que a gente está assistindo aqui, a Ficafé daqui 2 semanas, o engajamento, esse sentimento, deputado, de pertencer ao Norte Pioneiro, muito se deve a esse trabalho que o Odemir e os seus parceiros, IDR, o SRI, Instituto Federal, faculdade, vem realizando aqui na nossa região. Odemir Capello, que chegou aqui numa época, ainda, Odemir, você foi recebido conta essa história para o deputado, ele deve saber disso. Ele sabe disso? Que ele, o Hugo, são historiadores aí, conhecem muito bem a região. Foi recebido que tinha um cartaz chamado assim, ó, o Ramal da Fome e o Grito dos Excluídos. Era o movimento Santo Antônio da Platina, que era um movimento político. Na verdade, eu acho que assim, o objetivo não era, né, levantar essa exclusão, mas era de criar um impacto para ver se, né, a gente conseguia aqui melhorar o território. Mas é isso, quem vem de fora, né, hoje, essa questão de ramal da fome não existe. Se for perguntar para um jovem, ele não sabe mais o que é, de onde veio, não conhece a história, enfim. Mas assim, cara, falar da Gênio, sem falar do SRI, né, igual já foi falado, para não ser repetitivo, né, o Hugo e o Leandro já falaram, mas assim, todo um trabalho inicial do SRI foi um trabalho de formação da governança. Né? Porque dentro desses indicadores que você colocou, do envelhecimento da população, da diminuição da população, do PIB, né? Na época o PIB nosso, acho que era, assim, trabalhando macro região, era o pior do Paraná, né? Hoje eu não sei como é que está, não sei se, possivelmente deve ter melhorado bastante, né? Subiu, né? Mas enfim, né? Esse era o cenário que a gente precisava mudar. E o objetivo nosso era mitigar isso aí com a governança que pudesse, né, ser composta por várias entidades aqui do território, as que a gente tinha, na verdade, porque não temos tanta, né, assim, essa dinâmica da inovação, estava no IFE, né, na UEMP, em algumas, né, o Senai talvez, alguma coisa dentro do Sebrae, muito pouco, mas assim, a ideia era juntar, né, esse pessoal para que a gente pudesse falar, gente, é o seguinte, está todo mundo indo embora, quem vai ficar aqui para pagar a luz? Né? Então, esse era o contexto que a gente trabalhou. Aí a gente formou a governança, fomos convidar, assim, a formação dos 5 municípios. Então, a gente olhou primeiro onde existia um potencial de trabalho com inovação, que era Jacarezinho e Bandeirantes, praticamente, né? Você lembra, Hugo? Daí a gente falou, porra, mas só 2 municípios não dá. Então, aí que nós inserimos Santo Antônio, que tinha alguma coisa, Cambará entrou porque estava no meio. E Andirá também, né? Então, pô, vamos fazer um corredor aqui. Então, esse foi o contexto que a gente trabalhou naquela época. Então, assim, para ter um trabalho de inovação, precisa ter 5 hélices, 6 hélices. Na época, acho que tinha 2, né? Aqui, né, Hugo? Então, na verdade, assim, relembrar a questão do SRI, da importância, né, dele dentro desse contexto, a evolução que se deve a essa questão da governança, inclusive no estudo, né, o Paulo cita a questão da governança, a importância da governança e das parcerias. Num processo de desenvolvimento, Manelo, o Estado não consegue suprir tudo mais, né, como, né, entidade que tem que fazer o desenvolvimento. E aí nós temos que juntar os IFES, as UEMPs, as prefeituras, os SEBRAES, os SENAIs, os SENACs, né, e todas as entidades que estão, tem o governo do Estado também, né, acho que, então assim, esse foi o contexto que a gente trabalhou na formação da governança. Logo na sequência fizemos um planejamento estratégico, lá em
2016, 2023 nós repetimos esse planejamento estratégico, mas quando você pega o planejamento estratégico de 2016 e olha o rol de ação que foi proposto e o que nós fizemos muito mais. Na época, dentro de um trabalho que a gente tinha, que é o radar do ecossistema local de inovação, nós tínhamos uma pontuação de 10,08, que assim, dentro da pontuação era a parte mais, era o nível mais baixo, né, de ecossistema. Aí, recentemente, não sei se o Hugo já está sabendo, né, deve estar, vai ser divulgado ainda, aliás, a gente ia comentar isso, acabamos não comentando, 14,93%. Né? Então nós subimos de 2016 para 2024, 40%, né? Então assim, hoje nós já somos um ecossistema em desenvolvimento. Então isso se deve em grande parte à governança e assim, ao envolvimento dos parceiros. Pega o IFE, tem, né, o IFE junto com o Sebrae, o SRI, o NP Maker, uma capacidade, o Romanelli, através de capacitação de 200 professores, não sei quantos foram esse ano, 240, chegar a atingir, na questão da robótica, que o governo do estado entrega nos municípios, que engavetam normalmente, o laboratório Maker do IFE, né, capacitou professores, e esse número de aluno hoje, eu não tenho ideia. Fala aqui para mim, por favor, Nós conseguimos chegar com o projeto a 8% do território paranaense, com um investimento de 4 vans. É isso aí. 4 vans que o Sebrae investiu. É isso aí. E mais, né, toda a articulação, né? Então, veja, são ações como essa, né, que eu acho que simples, mas com muita sabedoria. Muito engajamento. Com muito engajamento, com muita motivação, né? O André, que é o professor que sempre está junto, que ele é de Cornélio, inclusive, o André, que trabalha aqui. Cara, ele falou, meu nível de motivação é 2 vezes maior que eu, né, para fazer esse trabalho. Então, veja, todos nós, né, temos essa motivação em alta e eu acho que, né, um puxa o outro. A Gênios é o resultado de um trabalho que a gente começou lá em 2016, né, Hugo? Então, só para fechar aqui, o pessoal não sabe o que é Gênios.com, né? Você tem ideia, Manelli, do que é Gênios.com ou não? O que é Gênios.com? Eu tenho uma ideia do termo exato Gênios.com. Não, fala, Hugo. É uma convenção de gênios. Sim, claro. Gênios Convention. É que, na verdade, Hugo, eu me lembro, para ser sincero, estou puxando a minha memória aqui, mas eu penso que eu estive na primeira Gênios.com lá no Instituto Federal. IFE. Se não me engano, nós temos a filmagem, deputado. Nós temos a filmagem. Eu acho que eu estive. É interessante isso. Então, mas qual que era o lema? O lema era no lag, no bug. É uma linguagem dos jogos, né? É uma aí. linguagem dos jogos. O bug é quando dá uma travada, o lag é quando dá uma travada no jogo e o bug é quando estraga alguma coisa. Então, veja, as coisas não estão acontecendo por acaso aqui. Eu sempre falo isso, né? Porque tem todo um trabalho, assim, por menos que a gente saiba, tem um empenho nosso, tem um empenho das pessoas, tem uma governança que hoje tem em torno de 50 entidades participantes, né? Nós nos reunimos quinzenalmente, religiosamente, quinzenalmente, para discutir, para propor, para trazer gente nova para o processo. Enfim, não dá para falar da Gênios sem falar desse trabalho que está por trás da Gênios. E a Gênios, Romanelli, ela não é fim, ela é meio. É o meio da conexão, é o meio do contato, é o meio do relacionamento, né, que você, né, falou. Então, assim, né, só para eu fechar aqui, números da Gênios, eu passei ali pro Hugo, né, passei pro Leandro também e passei pro o teu assessor de imprensa. Nós tivemos esse ano na Gênios um recorde de público, 7.100 registros de check-ins únicos, 133 caravanas vindas de 85 municípios do Paraná. Então, veja, assim, é monstruoso, né, o que está sendo construído aqui, o volume de coisa que está acontecendo, Romanelli. Então, veja, isso tem que dar certo, isso não vai dar errado, tem muita gente envolvida e tem muita gente com energia para, né, colocar esse negócio para cima. É o que eu falei, então, muito braço trabalhando, é muita cabeça pensando. Muita estratégia, planejamento estratégico, coisa que a gente não vê em outros lugares, a gente vê aqui. Então tem um trabalho sim, né, de cooperação, né,
a gente trabalha a cooperação o tempo todo. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante. Deputado, e para passar para o senhor também, para falar um pouquinho para a gente, a questão é o seguinte, que eu gostaria de saber, e também para transmitir para a nossa audiência, o que a política, né, no caso da Assembleia Legislativa, governo do Estado, pode também contribuir para alavancar ainda mais, de que maneira ela está contribuindo e de que maneira a gente pode impulsionar ainda mais esse tipo de projeto. Porque a gente está falando isso daqui, a gente fala do Sebrae, porque eu tive o prazer de estar trabalhando já aqui há uns 4 anos e eu tenho ouvido o produtor, o cara que produz o queijo que é premiado lá na França, e ele fala assim, olha, eu produzi um queijo aqui, mas eu estava assim, mas aí veio o Sebrae, aí o Sebrae falou, que tal, olha, o seu queijo tem qualidade, que tal você fazer assim e tal, e hoje ele está na França, e assim os exemplos, como a goiaba de Carlópolis, o café de Pinhalão, etc e tal. O que o governo, a política, o senhor, como representante aqui da nossa região, está fazendo para melhorar isso e o que pode fazer ainda mais para melhorar? Bom, primeiro nós temos um grande avanço, né? Eu até dizia isso, Odemir, que é o seguinte, nós temos nesse orçamento de 2024 o maior orçamento da história para investimento em inovação e tecnologia, ou ciência e tecnologia. Por quê? Porque em 2019, para se ter um comparativo, o Estado investiu 74 milhões de reais em ciência e tecnologia. Esse ano, da graça de 2024, nós vamos estar investindo 800 milhões. Por quê? Porque o governo está cumprindo o que determina a Constituição de investimento de 2% da receita corrente líquida em ciência e tecnologia. Então, se você olhar numa perspectiva de futuro, trabalhar aqui com planejamento de médio prazo, de 10 anos, se a gente continuar investindo esse percentual no valor presente, nós vamos ter investido 8 bilhões de reais em ciência e tecnologia, ou seja, em inovação. Então, o nosso grande desafio aqui é fazer com que essas nossas usinas de ideias e de iniciativa se transformem em projetos que sejam viáveis, porque o dinheiro, financiamento para esses programas e projetos existe. Para a gente acessá-los, claro, nós temos hoje 2 secretarias estaduais que cuidam dessa área. Uma, obviamente, é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a 7, onde está vinculada a nossa UEMP, e a outra a Secretaria também de Inovação, né, que tem praticamente a metade desses recursos, vinculado tudo isso também à Fundação Araucária, né, que é a grande instituição que nós temos para poder trabalhar esses projetos. Eu ainda dizia ainda há pouco, eu recentemente fui procurado por um grupo de professores da UTF-PR de Curitiba, e eles foram lá me propor, estava tudo formatado já o quê? Eles queriam criar um NAP da robótica, que nós não temos. O que eu fiz? Fiz a ponte. O mandato parlamentar serve para isso, sem encurtar a distância. Marquei com o Ramiro Arraft, que é o presidente da Fundação Araucária, e hoje, claro, esse tema tem que ser tratado do ponto de vista científico e tal, e está avançando, nós vamos ter um NAP da robótica. Então, eu penso assim, nós temos muitas alternativas, e temos que pensar essas alternativas para a nossa região. Porque, assim, eu insisto, nós não vamos avançar se continuarmos insistindo no passado, nos modelos que já foram vencidos. Ou seja, nós falamos ainda há pouco aqui das crises hídricas que o Norte Pioneiro tem vivido. Por quê? Porque nós temos manejado mal, né, os nossos recursos naturais. Nós não temos cuidado das nossas nascentes. Nós não temos... outro dia, nós recebemos aqui na região a visita do presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural, que hoje congrega o IAPAR e Emater, o Richard. Ele é um dos técnicos mais especializados que temos em solo. Ele andou pelo Norte Pioneiro e onde viu que tem pasto, falou, olha, esse pasto que está plantado aqui, ele absorve no máximo 20 milímetros de água. Nós temos que ter um outro tipo de capim que vai absorver até 300 milímetros de água. Então, assim, a gente tem que começar a discutir
o detalhe do detalhe de ver onde é que nós estamos errando e nos apropriar da tecnologia. Muito rapidamente, olha, eu fui o ano passado para Israel, a convite da FAEP, para conhecer tecnologia na área agrícola. E você aprende tudo sobre irrigação, né? Não só aquela irrigação que nós usamos da aspersão, dos pivôs, lá eles usam do gotejamento, né? Que é uma outra tecnologia. Eles, na verdade, resumindo assim, eles têm quase a mesma população que o Paraná tem, 9 milhões e meio, nós temos 11 milhões e meio. A água que Israel tem no ano é a água que nós temos num dia. E olha, nós temos tratado mal esse bem essencial à vida, que é a água. Então, assim, quando a gente fala em tecnologia, e nós aqui estamos pensando na nossa região, nós temos que pensar em desenvolvimento sustentável, né? É na mudança de paradigma em termos de avanços tecnológicos. E vai ser com essas mudanças, por exemplo, o Brasil, esse ano deve produzir 320 milhões de toneladas de grãos, né? A safra 24, 25. A previsão aqui até 2030, o Brasil consiga produzir 400 milhões de toneladas de grãos, que seria, vamos dizer, o teto dentro da área agricultável que nós temos, com novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias aqui na região, elas têm que ser aprofundadas, né? Nós recentemente criamos, com muito esforço, uma luta danada, o curso de tecnólogo em fruticultura, na UEMP, instaurando, na verdade, uma espécie de um novo campus em Santo Antônio da Platina, o CDTI, na parceria com a Prefeitura. Por que isso é importante? Porque nós estamos pensando em criar um curso de tecnólogo também em Carlópolis. Estamos criando um Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola em Joaquim Távora. Ou seja, são todas ações que se interligam nesse contexto que vocês estão aqui trabalhando, né? O Instituto Federal, o SRI, o SEBRAE, o Senar, que pode ser um grande parceiro, penso eu também, nesses temas que envolvem a ciência técnica na área rural, que ele vai começar a trabalhar com extensão agora. Então, assim, eu acho que nós temos todas as oportunidades para desenvolver a nossa região e, claro, nas outras áreas também, né, da indústria, que também é uma área fundamental, mas, assim, é com toda essa inovação que a gente vai mudando isso. Eu queria fazer um adendo, Albertinho, sobre uma lei muito importante que foi votada, e o deputado, que é a atualização do ICMS tecnológico, que lá no Oeste chamavam de Lei Zuc. Isso. E agora a nossa região é beneficiada, porque também o Estado regulamentou, né? E agora, a partir de maio, salvo engano, cidades onde nós temos Universidade Estadual, qualquer uma das 7, o Instituto Federal, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, elas têm tratamento diferenciado, crédito presumido, uma série de ações de benefícios que muitos prefeitos nem sabem que tem no seu município. Só na nossa região nós temos Cornélio, Bandeirante, Jacarezinho e essas outras cidades. À medida com que a UEMP for se expandindo, o Instituto for se expandindo, elas passam a integrar o rol de cidades beneficiadas com diferimento de ICMS e crédito presumido de ICMS. Isso cria quase que uma zona franca no Norte Pioneiro para a atração de indústrias da área de tecnologia, de uma forma geral, mas especificamente de telecomunicações, informática e eletroeletrônicos. Então nós estamos falando de uma lei que deu muito certo no Oeste, em Pato Branco, criou uma revolução naquela cidade, ela foi talvez a que mais aproveitou esse benefício e já está valendo para nós. Eu falava há pouco tempo em Maringá, no SEBRAE, a convite do SEBRAE para 30 municípios, e muitos nem sabiam que o programa Paraná Competitivo tinha sido alterado. Então, assim, cabe também a cada gestor público, a cada secretário de desenvolvimento ir atrás daquilo que o Estado oferece como atração de investimento. O programa Paraná Competitivo é muito forte nessa atração, e um desses exemplos é a própria BBA. Nós tivemos um investimento aqui que iria para a Nova Zelândia. 110 milhões de euros que eles aplicariam na Nova Zelândia foi trazido para o Paraná por conta desse programa do Paraná Competitivo. Então, na verdade, tudo isso corrobora. Quando a gente fala de ações empresariais, de políticas públicas, tudo isso, na verdade, cria o ambiente favorável de negócio, que é o que a gente tem batido em cima. O professor Hugo teve aqui no meio
da feira, né, da Gênios, e falou que você fez uma abordagem muito legal, porque você apontava que aqui tem muitas ideias, essas ideias são sensacionais e que pode resultar em avanços, enfim, e tudo isso é feito para, de alguma maneira, preservar esses talentos aqui na nossa região, porém precisa ter também empresas aqui na nossa região para poder absorver isso, né? Você pode falar isso para o nosso deputado aqui, por favor? Eu acho que esse daí é o melhor exemplo, talvez, da gente falar de ecossistema mesmo, né? Pô, dá vergonha de falar para o professor de biologia aqui de ecossistema, né? Mas a ideia do ecossistema é isso, né? A ideia do ecossistema é isso. A gente tem que criar um ecossistema favorável para que as coisas vão emergir aqui dentro, se a gente fizer o ecossistema ser favorável, né? Então, tudo isso que a gente está construindo, a gente está deixando o solo preparado, né? A gente está jogando sementes num solo muito mais fértil. Agora, as plantas estão crescendo. As nossas arvinhas estão crescendo. E agora? O que nós vamos fazer? Pô, agora nós vamos fazer com elas? Nós vamos ter que adubar mais. Vamos ter que continuar adubando. Só que, assim, cada desafio, cada etapa vai tendo um desafio maior. Só que as etapas anteriores continuam existindo, né? Então, do mesmo jeito que a gente trabalha com cultura da inovação, que a gente traz a criançadinha aqui para brincar aqui dentro mesmo, brincar. A gente vai pegar o pessoal das startups e fazer eles captarem investimento. Então, quando eu estou lá com as startups, eu não posso abandonar a base aqui do que construiu a gente, né? Então, é isso. A gente cria um ecossistema para ser, assim, favorável mesmo. Com o tempo, nós não teremos mais estudantes indo embora daqui para ter oportunidades de trabalho, né? Me desculpe o pessoal de Curitiba ou de Londrina, né? Mas nós não vamos mais fornecer mão de obra altamente qualificada para lá. Vamos mantê-los aqui. Os gênios vão ficar por aqui. É isso aí. Deputados, o senhor indo para Curitiba hoje, quais as impressões que você leva deste evento? Sobretudo, como é que a gente pode contar com o senhor para impulsionar ainda mais tudo isso que está acontecendo, para a gente poder transmitir esperança para a nossa gente, para que eles continuem se sentindo pertencente do Norte Pioneiro? A gente precisa muito da política, daquela política responsável, inclusive que o senhor faz isso muito bem. Bom, primeiro que você fez a pergunta e deu a resposta, né? Porque, de fato, o sentimento é de orgulho em relação ao trabalho coletivo que está sendo realizado de forma plural. Olha, ainda há pouco o professor Hugo falou do professor Fernando Emanuel, que está aqui conosco. Ele é um chefe do nosso núcleo da Secretaria da Agricultura. Ele, do ponto de vista da prática, ele consegue transformar muito daquilo que nós estamos falando aqui em realidade, porque ele conhece os arranjos produtivos, ele conhece a potencialidade da indústria. Nós temos, como eu disse, nós vamos ter programas novos para a agricultura o ano que vem, com muitos recursos para ser investimentos, inclusive não vinculados a essa área da ciência e tecnologia, mas do investimento produtivo mesmo, porque são programas muito interessantes, inclusive de conservação de solos. Então, assim, eu penso que a nossa região, quando foi criado, eu sempre tenho dado exemplo, sempre referencio o SRI. Eu acho que o SRI, ele é a base justamente da articulação que está possibilitando você ter um avanço. Ainda há pouco, a nossa usina de ideias, que o professor Demir me falava, né, da ideia de criar uma governança entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, porque uma das áreas que eu fiz uma especialização acadêmica entre a PUC e a Universidade Tecnológica Compênis há mais de 25 anos, e eu obviamente aprendi lá o seguinte, que cidade com menos de 100 mil habitantes não consegue exercer centralidade. O Norte Pioneiro tem um problema porque nós temos 4 cidades com 40 mil habitantes que se equivalem, mas na verdade se anulam suas potencialidades. Esse é um problema complexo que nós temos. A Gleice Hoffmann, ela me ligou e falou para mim, deputado Romanelli, ou há um entendimento entre os prefeitos do Norte Pioneiro para que a presidente possa implantar o campus, ou ela não vai fazer, porque daí vai ficar só a crítica. O que aconteceu? Não aceitaram fazer. Na época, os prefeitos, o resultado, nós perdemos um grande investimento.
Isso faz parte da história. Infelizmente, eu conto isso com tristeza, porque ficar brigando aqui por picuinha não nos leva a lugar algum. Então, ou a gente pensa macro, por isso que eu apoio o sistema, né? Eu apoio como o SRI, que trabalha de forma integrada, explorando as potencialidades, ou nós vamos ser inteligentes e pensar no território, porque território o que é? Território é o espaço físico que nós temos, desculpe, na região, e povo. Território também é povo. Então, ou a gente pensa nas pessoas, ou nós vamos ficar aqui discutindo o nosso umbigo. Essa que é a verdade. Né? É isso aí. Muito bem. Obrigado, viu, deputado? Eu agradeço, mas o meu sentimento, vou repetir, é de orgulho pelo que vocês, pesquisadores, técnicos, professores, enfim, sonhadores, né? Falando que no sonho, o Alex sempre fala do sonho mesmo, tem até aquela piada, né? Acabou o sonho, mas tem cookie, né? Eu vou deixar aqui. Toquem em frente aqui, que vocês contem com a gente, né? Enfim, com a Assembleia Legislativa, com o governo, nós estamos juntos. Maravilha. O senhor fica mais um pouquinho, porque nós vamos fazer o encerramento agora da nona Gênios Com 2024, que tem como o lema Juntos para construir o futuro que a gente quer. E esse futuro a gente está lendo aqui, deputado, assim, ó, juntos para construir o norte pioneiro que a gente quer. Esse futuro aqui é o norte pioneiro, então estamos muito felizes de ter o senhor aqui. Eu vou passar a palavra para o Hugo para fazer as considerações finais, Hugo, desta GêniosCon 2024. Acho que o sentimento maior de todos é de missão cumprida, né? Além do cansaço, mas assim, é um cansaço gostoso de que a gente atingiu realmente mais uma vez o que a gente queria. A gente sabe que isso é o fruto de um grande ano de trabalho. A gente comentava ainda essa semana, né, eu e o Odemir, que é muito bom a gente ver que as coisas não acontecem por acaso, que são fruto são resultado de um trabalho muito grande. A Gênios, ela, pelo menos acho que ela atingiu todos os objetivos que a gente tinha, né? Nós estamos hoje eu estava aqui conversando com uma comitiva que chegava, um menino muito novo, ô Manelli, um menino novinho mesmo, assim. Terceira vez que ele vem, né? E ele, assim, super animado, e os amigos dele não tinham vindo ainda, e ele falando, não, ó, vai ali que tem tal coisa, vai ali que tem não sei o quê. Então, assim, uma alegria muito grande a gente poder ver isso daí, muitas vezes uns meninos crescendo aqui dentro, né? E isso pra gente é um orgulho. A gente atingiu os objetivos, a gente conseguiu chegar onde queria esse ano. Semana que vem, daqui 2 semanas, tem a Ficafé. Eu acho que depois da Ficafé a gente senta e faz um balanço geral do que a gente fez aqui. A gente já tem que pensar o ano que vem, a gente comemora, a gente fica feliz, mas a gente não pode esquecer que o caminho ainda é muito mais longo do que a gente pode imaginar pela frente. Eu agradeço muito o Leandro, a parceria, o Odemir, a parceria, o Romanelli sempre presente aqui com a gente. É uma das poucas pessoas que sempre está presente aqui conosco nos eventos que a gente faz. Eu agradeço muito essa parceria realmente. Vai estar na Ficafé? Ah, com certeza, estaremos aí. Maravilha. Aqui o Lima, Leandro Lima, presidente do SRI, para as considerações finais. Bom, minha palavra é de gratidão. A gente vê o que está sendo resultado na vida das pessoas. O trabalho que é cansativo, como o Hugo bem pontuou, mas é gratificante, porque a gente muda vidas. Isso aqui aconteceu o ano passado, só para fazer uma ponte rápida para relembrar um episódio. Nós tínhamos aqui uma escola com um aluno no ano passado, uma criança, que havia perdido os pais na Covid. Desde então ele nunca tirou a máscara. Ele veio na Gênios e veio uma senhora de terceira idade. E para explicar o projeto de robótica dele, ele teve que tirar a máscara e conversar. Foi um momento de emoção, porque todas as professoras daquela escola choraram. E eu tive a grata satisfação da minha esposa ter batido a foto, que a gente compartilhou depois na nossa reunião pós-Gênios do ano passado. E foi muito emocionante. Então, assim, o que a gente faz aqui, a gente muda a vida. E aquilo que o Hugo falou, nós estamos plantando uma semente do futuro. Então, é um legado. Nós vamos passar. Mas essa próxima geração vai continuar o trabalho de desenvolvimento de pessoas. Nós tivemos aqui uma aula de história com o deputado Romanelli, e isso é fundamental. Nós não construímos o futuro sem olhar para trás, é óbvio, e aproveitar as nossas potencialidades. Eu sempre falo de oportunidades. Eu sou muito otimista, e toda vez que eu me refiro à minha região
aonde eu sou convidado para falar sobre o Norte Pioneiro, eu falo isso. Nós somos a terra de oportunidades. E o fruto disso é o trabalho que todo mundo está vendo. Então, muito obrigado. Obrigado a todos pela parceria. Tamo junto na Gênesis 2025. Maravilha. Eu fico por aqui, porque a palavra final vai ser do grande mestre aqui, o Odemir Capello. Então eu só quero, viu, Odemir, agradecer a confiança que você deposita no meu trabalho, agradecer ao deputado pela entrevista, Hugo, Lima, a todos os meninos e meninas que passaram por aqui. Foi uma grande honra poder fazer parte dessa história também da 9ª edição. Então fica aqui a minha gratidão. Mestre, é com você. Vamos lá, também rapidamente, não tem muito a acrescentar no que já foi falado, mas assim, né, nós toda hora temos que estar fora da zona de conforto para produzir, né? Se a gente não está, a gente não produz, né? Estabilidade mata, né? Então, e assim, tem um desafio para o ano que vem, né? A Gênesis está saindo, né? O ano que vem, né? 10 anos, vamos comemorar os 10 anos, e quem sabe, Hugo, a gente consiga juntar Ficafé, Feira Sabores com Gênioscom, que elas são complementares, né, no seu objetivo, né? Então nós temos aí um objetivo maior, que é transformar o Norte Pioneiro pela inovação e empreendedorismo numa região, né, reconhecida nacionalmente. Então tem esse desafio, né, o Hugo colocou, a gente vai terminando, né, os eventos, a gente vai sentar para conversar e vamos ter que pensar, né, no crescimento. Todo ano a feira tem que ser diferente, ela tem que melhorar. Então, qual que é a melhor feira? Sempre a última. Né? Então, veja, eu estava conversando com um cara, acho que eu já comentei com algumas pessoas, ele é curador de evento, né? Ele é curador de evento. Ele veio aqui e falou, Demir, eu, né, faço curadoria em vários eventos de inovação. Os eventos de inovação estão virando meio que uma mesmice em todos os lugares, porque todos eles falam da mesma coisa, dos mesmos conteúdos em todos os lugares que se vai, e talvez até as mesmas pessoas que participam. Aí ele falou aqui, né, talvez possa ter isso, só que é o seguinte, vocês conseguem colocar o território em evidência, falando do que está acontecendo aqui, nós temos cases, né, top, né, não vou dizer que nós estamos no Vale do Silício, né, mas nós estamos no Norte Pioneiro. Então, o que está acontecendo aqui, Romanelli, eu diria que a gente fala 90%, né, mais de 90% do que está acontecendo aqui são cases nossos, que foram construídos por nós, né? Entendeu? Eu acho que isso também é importante. Então, eu acho que, né, a gente está no caminho, nós temos muita coisa a melhorar ainda, muito ainda, mas eu acho que dá para a gente, né, mudar assim o cenário aqui, como a gente já está fazendo com estudos, enfim. É isso aí. Então, como é que é, Robertinho? Até o ano que vem. Até o ano que vem. Uma salva de palmas. Muito bem, parabéns. Obrigado.